Oi pessoal, queria comentar algo assim que eu venho me perguntando, né, já há algum tempo. Eu lembro que quando eu estudava história, que a gente tinha educação moral e cívica, cantava o hino da bandeira, o hino nacional, e ensinavam na história que a gente foi colonizado por portugueses, né, que trouxeram tudo que não prestava da Europa, de Portugal para cá, né? Bandidos, assaltantes, meretrizes, assassinos, tudo o que não prestava colonizou-se o Brasil. Mas no fundo eu acabava não acreditando nisso, né? Não é possível, mas eu estou chegando a essa conclusão que é verdade. Eu vou citar para você, porque que país é esse? Onde a Geise Arruda, com um vestidinho lá curto, vai subir as escadas, mostra a calcinha. Tá certo que ela foi ali, foi feito um bullying nela, mas na minha época não tinha nada desse bullying, chamava-se de gozação, tirar o sarro, né? E não tinha nada disso. Mas como hoje é diferenciada, cheio de mimimi mesmo, então ela sai em tudo que é televisão, tudo que é lugar e está aí na mídia, virou celebridade, né? Continua tirando a roupa, em tudo que é lugar aí só mostra as partes dela, ou seja, não tem nada a acrescentar, só mostra corpo. Como se não bastasse também, a gente vê no nosso país que um morador de rua é pego por uma mulher que se diz doente, né? Até aí eu não sei ao fundo o que é verdade, o que é mentira, mas vai dentro do carro, faz sexo com ela ali em um lugar ali perto de uma praça, e depois a mídia fica sabendo disso, ele vai em tudo que é canal de televisão, tudo que é mídia, e fala pormenores do que fez com ela. Se torna celebridade, ganha um apartamento e está aí, né? Como se não bastasse também, existe também o caso da Tami Miranda, né? Que é a filha da Gretchen, que mudou de sexo. Era mulher, se transformou em homem e fez ali propaganda para um perfume onde dizia que era um pai. Olha só, tantos pais aí que são realmente homens não foram chamados, mas chamou-se a Tami, que é uma mulher para representar pai. Também tem outro caso que a gente pode comentar. Pablo Vittar. Isso, num passado não muito distante, aí foi considerado um musical, a música, um talento artístico feminino, olha só, representando a classe feminina aí como artista. Para se pensar realmente que país é esse. E não para por aí. Aí a gente tem a Anitta, que segundo a mídia é a maior artista brasileira e internacional. Foi ali considerada no Spotify ali a primeira do mundo, a número 1. Só que não, né? A gente sabe que agora estão investigando se não foi fraudado ali para ela ser considerada a primeira. Pasmem, mas é a pura verdade. E eu fico pensando, existe luz no final do túnel? Aqui eu lembro que
quando o exército estava no poder, pedia-se democracia, pedia liberdade, porque na época dos militares havia censura, não era todo filme, não era todo que podia passar novela sem o crivo do exército, para não acontecer o que acontece hoje nas novelas brasileiras, né? Que a gente vê, não respeitam as famílias. Tem aí homem fazendo sexo com mulher aí em qualquer horário, passam aí homem beijando homem, mulher beijando mulher em qualquer horário e está tudo certo. Aí deixam para nós pais tentar explicar, a gente que teve uma criação dizendo que é macho e fêmea, que menino é menino, menina é menina, depois como a gente vai explicar isso? É estranho. Aí eu fico pensando isso comigo, né? E pedir tanta liberdade e houve a liberdade. Agora que tem a liberdade, esses próprios que pediram a liberdade estão querendo censurar. Você não pode, de repente, falar a sua opinião do que acha disso ou daquilo, até da ivermectina, de remédios, se pode vacinar, se não pode vacinar. Você postava ali em redes sociais, era bloqueado pelas Big Techs. Elas não queriam que falasse isso, né? Porque remédio barato não se pode incentivar. Tem que incentivar as das grandes farmacêuticas. Isso é Brasil. Agora, eles podem ali bloquear canal, tirar direito de quem recebe dinheiro do YouTube, porque falou algo que não interessa. Colocou em dúvida as urnas eletrônicas. Poxa, sabe, acho que cada pessoa é bastante capaz de saber o que é fake news, o que não é, e cancelar, pular ali, né? E tem mais, tá? Antigamente a televisão, as emissoras de TV, elas chegavam e davam a notícia. O presidente foi até tal lugar inaugurar isso, disse isso, isso, aquilo. Ponto. Hoje é cheio de querer dar opinião e mudar o contexto de tudo que aconteceu, né? E escolher o que vai mostrar. Não informa o que é de interesse público, informa só o que é de interesse político para a emissora, o que é mais rentável. E isso não foge só das grandes emissoras. Também nós vamos para as pesquisas eleitorais, né? Quem me garante que são esses números aí? Sendo que o que acontece hoje nas ruas é totalmente diferente do que apresentam nos números. Que país é esse? Que liberdade nós temos? Que verdade de informação é dado para nós? Ainda temos essas informações graças ainda a ao YouTube, ao Facebook, as redes de comunicações sociais, que estão tentando já fazer censura. A última agora, que eu vou falar também para vocês, é do TSE. Sim, é o que deveria salvaguardar ali, neutro, ser neutro, ter a neutralidade, né? Nem ter partido desse, nem partido daquele, e deixar realmente as coisas correrem para que nós, brasileiros, possamos escolher o que é fraude, o que não é fraude, o que é fake e o que não é fake. A gente já é adulto para poder escolher isso e saber e pesquisar. Não precisa de ninguém ficar pegando na nossa mãozinha, não, isso você não vai assistir, esse canal você não pode ver, aquilo, né? Não brigaram tanto pela democracia que não era para ter censura? Então o próprio TSE tomando partido, querendo bloquear grupo até 256 pessoas, enquanto os outros países aí tá liberado por um número infinito
de participantes em grupos. É isso que nós queremos para a nossa nação? Que país é esse? E vamos mais longe. Que país é esse que tem um ex-presidente que foi provado por A mais B, que participou do Petrolão, do Mensalão, que emprestou dinheiro para tudo que é país comunista aí, que comprou usinas de petróleo em Pasadena, que não valiam um tostão, fez-se usina de petróleo lá na Venezuela e perdemos ali, ninguém falou nada. Fizeram projetos de criar refinarias ali para preparar o próprio combustível na nossa nação, 3 projetos e nenhum foi para frente. Foi tudo provado por A mais B que houve corrupção, mas o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão monocrática, porque eu vou te dar um exemplo esdrúxulo, era para ser julgado na sala, mas foi julgado ali num quarto. Aí não foi nada validado. Aí ele foi liberado, um bandido que passou por 3 instâncias, condenado na sua totalidade, unanimemente, em todos os tribunais que foram passados, ele foi condenado. E resolvem soltá-lo. Aí ele é candidato a presidente, apoiado por um MST que invade terra dos outros, ladrão de terra, por partido político que quase 70% foi preso. E estamos aí, numa boa. E o nosso Supremo, tendo a missão de julgar processo, tem um monte de processo parado aí da população que morrem sem ter a decisão, e eles indo para Estados Unidos ali fazer um oba-oba de política, falando mal do presidente, apoiando partidos de esquerda, para ver se o nosso presidente não é reeleito. Aí nós vemos também esse mesmo TSE passando com um trator em cima da Constituição, prendem jornalistas, né? Tiram as páginas deles do ar, tiram canais deles do ar, que dá rendimento a eles, perseguem caminhoneiro que dá a voz ali, dá a sua opinião. Não sei onde nós vamos parar com isso. Sinceridade, eu não sei. Eu acho que a gente tem esse direito de dar a nossa opinião, ainda que estejamos errados em nossa opinião, mas é um direito de dar opinião. Todos têm esse direito. Democraticamente, sem ser abusivo, sem ameaçar ninguém, mas a gente tem a voz, tem que ser livre, tá? É um pensamento, é um raciocínio, é um direito meu de até falar para alguém o que eu penso. Então, que país, eu repito, que país é esse? Que um presidente é obrigado a usar uma prerrogativa dele de dar graça para um deputado federal, concordo que ele extrapolou em sua maneira de falar, que não é desse jeito que se consegue nada, xingando ninguém, falando abertamente isso, mas ele poderia ser processado por isso ali, possível, e pagar uma indenização pelo que ele falou. Não ser preso, porque não é previsto na Constituição. Todo mundo está falando isso na nação. Aí 11 juízes ali, por se sentirem ofendidos, passa por cima disso, criam artifício, criam maneiras para mandar prender um deputado federal. Aí o presidente se vê obrigado, dá uma graça, o liberta, porque ele tinha sido condenado a 8 anos e meio de prisão e ainda tem que pagar R$195 mil de multa. E o presidente revoga tudo isso.
Então a gente vê que país é esse, né? Que ainda a gente tem uma luz no final do túnel. Se você, nas próximas eleições, votar em deputados que são coesos com a família, com bons costumes, com civismo, voltar a termos, estar tremulando a bandeira nacional em frente das casas, que a gente não tem esse costume. Você pode ver nos Estados Unidos, tudo que é casinha tem a bandeira dos Estados Unidos lá. Por que a gente não pode ter a bandeira do Brasil em cada uma? A gente tem que ter bandeira vermelha, que foi criado num país que está invadindo outro, lá na União Soviética, né, que criou o Partido Socialista. O que a gente tem a ver com esse partido aí? Nada. Então, queridos, ainda existe uma luzinha no fim do túnel. Se você votar para senadores corretamente, se você votar para deputados federais corretamente, e se você fizer o beabá ali, dar apoio para a gente ter um país coeso, um país que não briguem por causa de política, porque é o fim do mundo. Dentro de ônibus, um bater no outro ali, porque um diz que vai votar na direita, o outro diz que é de esquerda, e porque um trabalha na van ali, eu sou livre, leve e solto, recebo benefício e não preciso trabalhar. Então, vocês veem que isso é um absurdo, até amigos se desfazendo por causa de política. Não é isso. Essa divisão, né? A divisão é feita para alguém conquistar, né? Diz que se divide para conquistar, e isso não é interessante para os brasileiros. Os brasileiros têm que se unir num bem comum. E mesmo que não chegue a um denominador comum, que não chegue ao mesmo resultado, não podemos deixar as amizades, não podemos perder nossos parentes por causa de política. Um abraço, né? Deus, né, é acima de tudo, e o Brasil é por todos. Brasil é nosso, ok? Ok? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Essa é a frase correta do presidente. Um abração, até o próximo vídeo.